Domingo, dia 9 de maio de 2020. Hoje, Dia das Mães. Eu acredito que nenhum de nós nunca passou um dia das mães como esse que nós estamos passando. Essa impossibilidade. Muitos de nós não têm realmente a possibilidade de viajar, estar com a mãe, ou mesmo de estar com ela, porque já não está entre nós. Nós louvamos a Deus, o grandioso Pai, pela família que nos concedeu, pela mãe que concebeu a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele renove-nos em graça em mais esse dia. Primeira carta de João, capítulo 5, verso de 1 a 5. A palavra do Senhor diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Nós estamos no meio de uma batalha. A guerra foi vencida. Nós estamos no meio de uma batalha. E temos que lutar a batalha com as armas certas e caminharmos em vitória como Deus quer de cada um de nós. Baixe sua cabeça. Nosso Deus, mais um momento, Senhor, estamos juntos orando. Obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela renovação do teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela misericórdia do Senhor que tem se renovado sobre a nossa vida a cada manhã. Deus amado, pedimos que o Senhor continue a abençoar as nossas vidas, nossa família, o nosso lar. E nosso Deus, que nós nunca deixemos de ser gratos, que saibamos entender o sentido da gratidão, que nós possamos compreendê-la, Senhor, de acordo com o que o Senhor tem ensinado a nós, tem trabalhado em nosso coração pelo Teu Espírito, diante da palavra que o Senhor nos revelou. Deus amado, instrua-nos em mais um momento de estudo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós já voltamos, meus irmãos. O quarteto da nossa igreja, os irmãos que há muitos anos atrás formaram um quarteto, o pastor Antônio, que fazia parte desse quarteto, que era o baixo, ele aprendeu um cântico com os índios. E esse cântico vem passando de geração em geração na igreja. E nós, faltávamos nossa geração, né? Falou, um dia ainda vamos ter que ensaiar esse cântico, né? Porque ele vai passar a vergonha, porque todas as outras gerações já cantaram e a gente não vai cantar o cântico, né?
13ª lição da nossa revista. Em busca de uma vida de obediência e fé. Nós chegamos no final de um trimestre de estudos. Na semana que vem, nós estaremos estudando a Palavra de Deus. Nós não vamos parar com o final do trimestre. Os novos assuntos chegaram. Nós vamos esperar terminar esse tempo de separação e começaremos juntos, toda a igreja, Deus assim nos permitindo, com as novas lições. Fazendo uma volta aqui ao início dela. Lição 13, em busca de uma vida de obediência e fé. O texto básico da nossa lição está em 1 João, capítulo 5, versos de 1 a 12. Eu li os 5 primeiros versos do início do nosso estudo aqui. Então vamos caminhar. Obediência e fé seguramente são dois valores que não podem se desligar na vida de uma pessoa que conhece o Senhor. E lembrar que a obediência, ela não envolve obediência aos valores de uma denominação, aos valores religiosos, aos valores que chamamos valores eclesiásticos. E não diz respeito àquilo que a igreja diz ser, aquilo que a igreja diz que deve acontecer, ou até mesmo que a nossa sociedade afirma sobre o padrão que a pessoa que crê em Cristo deve ter, ou como a sociedade diz, né? Os crentes devem viver. Então, lembrando que a obediência a Deus, meus irmãos, ela só é possível àquele que espiritualmente tem vida em Cristo Jesus. Então, nós lembramos que
Aquele que tem vida em Cristo, aquele que espiritualmente está vivo, é aquele que sofreu da parte de Deus ação regeneradora e desta forma nasceu de novo. Então, somente quem está ligado a Deus pode ser obediente a Ele. Não há sentido em pensarmos numa pessoa que não conhece, em um ímpio, como as Escrituras chamam, vivendo uma relação de obediência a Ele. Isso não é possível. Ele pode viver uma situação de obediência à sua igreja, à sua denominação, alguma denominação, algum valor religioso, mas seguramente não será obediência a Deus. Então, o ativismo religioso sem fé, ele não representa nada. Ele, aos olhos de Deus, ele é um empreendimento inútil. Então, a obediência, ela está ligada à fé. Hebreus 11:6 afirma-nos desta forma: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Na galeria dos heróis da fé, nós vemos o autor aos Hebreus fazendo a afirmação de que aqueles nossos irmãos do passado foram justificados em uma relação de obediência, manifestando confiança na verdade de Deus, que as Escrituras chamam de fé. Então, a Igreja de Cristo, ela sempre viveu muitos desafios através do tempo. E quando eu me refiro à Igreja de Cristo, não me refiro à igreja apenas surgida após a ascensão de Cristo ao céu e a continuidade do trabalho dele através dos apóstolos. Eu me refiro a todos aqueles por quem Cristo veio, por quem ele morreu, por quem ele pagou diante do Pai o preço da dívida que havia sido contraída. Então, as maiores dificuldades sempre foram, com certeza, as mentiras que Satanás plantou dentro dela. João, o apóstolo, quando ele escreve a igreja dentro do texto que nós temos como um texto básico, ele está alertando e ele está combatendo uma dessas mentiras. Uma mentira que se tornou um risco enorme para a igreja cristã nos primeiros séculos da nossa era, da era cristã. Era uma mentira que anunciava um novo conhecimento sobre a salvação, uma nova revelação, um novo conhecimento de fato, e que deu origem ao que posteriormente se chamou de gnosticismo. Então vejam, essencialmente, estes hereges, eles afirmavam que a alma ela é boa, mas que o corpo é mau. Desta forma, Jesus não poderia ser o Cristo. Eles negavam a encarnação do Filho de Deus. Eles negavam o Jesus homem, ou o Filho de Deus homem. E nós vemos que, assim como naquele tempo, esses judeus que aderiram à fé cristã, ou muitos que simplesmente se tornaram simpatizantes, ou muitos que entraram para a vida eclesiástica ali, pensando no tempo da época, vieram para tentar impor os seus conceitos, os seus valores, tentar formar uma igreja segundo os seus princípios. Não é muito diferente do que hoje muitas pessoas têm feito. Muitas pessoas têm se filiado à igreja cristã, às nossas igrejas, e dentro delas eles não procuram se adequar ou até mesmo conhecer a maneira como a igreja vive. Eles não se adequam à maneira como ela existe e tentam modificar a igreja à luz do seu próprio pensamento. E nós temos visto que o esvaziamento da religião ela tem acontecido hoje, assim como aconteceu em outros tempos. E há um intervalo, um hiato entre aquilo que a igreja declara e o que ela vive. Toda igreja tem
a sua confissão de fé, tem um esboço daquilo que ela acredita em termos de doutrina. E olhando para a igreja reformada, olhando para a igreja do nosso tempo, nós estamos observando que existe esse ato. A igreja declara crer em algo e a prática dela tem se tornado diferente daquilo que ela tem confessado. Eu peguei aqui a citação de Michael Horton. Ele diz o seguinte: é fácil desviarmos a atenção de Cristo como a única esperança para os pecadores. Quando tudo é medido pela nossa facilidade e não pela santidade de Deus, o sentimento de sermos pecadores se torna secundário, talvez mesmo ofensivo. Meus irmãos, é difícil olharmos para o que muitas igrejas têm vivido hoje. Essa busca por ser feliz, essa busca por estar bem, abrindo mão do que Deus nos ensina sobre uma vida de santidade, tem assustado a muitos de nós. E se não tomarmos cuidado, nos tornaríamos também insensíveis à verdade de Deus, achando que pecar não é algo tão errado assim. E uma outra citação, no mesmo livro, Cristianismo Sem Cristo, diz: embora, sem dúvida, ele instigue seus discípulos na terra a perseguir e a matar os seguidores de Cristo, com mais martírios no mundo todo, com uma média anual maior que em qualquer época anterior, Satanás sabe, por experiência, que semear heresia e cisma é muito mais eficaz. Embora o sangue dos mártires seja a semente da igreja, a aspiração da igreja pelo mundo silencia o testemunho. Acho que a igreja de hoje está tão obcecada em ser prática, relevante, útil, bem-sucedida e talvez até mesmo aceita, que ela quase reflete em si mesma o mundo. Com exceção da embalagem, praticamente tudo que podemos encontrar na maioria das igrejas atuais pode ser satisfeito por um sem número de programas seculares e grupos de autoajuda. Não é um livro que o Horton escreveu agora, em 2020. Mas vejam a atualidade dele. Esses princípios, esses valores, essa maneira da igreja viver já vem caminhando há algum tempo, há décadas. E essas afirmações, meus irmãos, Satanás ele vê mais útil a heresia semeada dentro da igreja do que o sacrifício de pessoas que vivem o evangelho com fidelidade. A eficácia é maior quando a heresia é plantada dentro dela. Irmãos, nós temos vivido um contexto em que as igrejas cristãs têm pregado, têm ensinado muito daquilo que não é de fato um verdadeiro evangelho e tem se envolvido muito mais em uma soma de programas contínuos do que realmente passar a olhar, a viver a vida como comunidade da fé dentro dos valores que, de fato, as Escrituras determinam que deve ser. Então é importante nós observarmos que ser prático, ser relevante, ser útil, ser bem-sucedida, ser aceita, não é o que Deus de fato idealizou para nós como sua igreja. Nem sempre conseguiremos ser práticos, relevantes, úteis ou bem-sucedidos dentro da sociedade que estamos, porque a sociedade ela não quer, em grande parte, os valores ou aquilo que temos para oferecer em Cristo Jesus. Então, o que é que nós podemos aprender
olhando para a luta da igreja no passado, olhando para as dificuldades que ela enfrentou e olhando para as dificuldades que nós hoje, como igreja, temos enfrentado. Primeiro, uma vida de fé e obediência se fundamenta na pessoa de Cristo Jesus. Se queremos uma vida de obediência a Deus e fé, nós temos que entender que a vida de fé e obediência, ela não tem outro fundamento que não seja a pessoa de Cristo Jesus. Eu tomei uma citação do comentário do reverendo Augusto Nicodemos no comentário dele de 1 João. Ele diz assim: a segurança que temos da salvação não vem por uma convicção pessoal, mas pelo testemunho interno do Espírito Santo em nosso coração. Externamente, há 3 marcas que distinguem o verdadeiro cristianismo em nós: fé em Jesus, amor a Deus e aos irmãos e a guarda dos mandamentos de Deus. Não é penoso praticar o que é correto. É necessário que creiamos. Nós precisamos ter fé em Jesus. No que, de fato, cremos ou em que nós precisamos necessariamente crer. Primeiro, é preciso crer de forma correta na pessoa histórica de Jesus. Crer que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esse era o problema que os protognósticos enfrentavam, que a igreja enfrentava com os protognósticos dentro do texto que nós lemos. João enfrentou esse problema, Paulo enfrentou esse problema e seguramente os outros líderes da igreja também enfrentaram. Esta inadmissibilidade por parte dos religiosos que estavam ali, vindo do judaísmo, que tentaram miscigenar o seu ensino com a novidade cristã que estava surgindo como revelação, e em muitos casos até mesmo com a filosofia do seu tempo, que não há dúvida influenciou esse grupo dentro desse conceito. Eles não podiam admitir, segundo eles, que Jesus fosse homem de fato e Deus verdadeiramente. Mas nós precisamos, como filhos de Deus, acreditar, precisamos crer que Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem ainda hoje. E o será assim por toda a eternidade. Nós não podemos admitir variações que podem até surgir em um tempo como o nosso, mesmo que não seja da mesma forma. Então precisamos crer que Jesus é homem e Deus, 100% homem e 100% Deus. Então, não é um Deus com aparência humana, nem um homem com propriedades divinas, como esses chegaram a afirmar, e talvez muitos hoje até continuem fazendo afirmações assim. Então, crer que o Jesus, nascido de Maria, é o Messias profetizado no Velho Testamento, é fundamental para a nossa vida. Vejam só o credo apostólico. Ele diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Depois, creio em Jesus Cristo, único Filho de Deus, sua divindade, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Nós vemos o credo apostólico, assim como outros documentos que foram redigidos na mesma época, eles tinham por intenção demonstrar de uma maneira que fosse simples aquilo que a igreja cria com relação à sua fé. Então, eles afirmaram: creio em Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Cremos. Nós precisamos crer de forma
correta. E de forma correta precisamos crer na pessoa de Jesus Cristo como Deus homem, 100% um, 100% outro, constituindo aquele com as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Segundo, nós precisamos crer biblicamente em sua obra. Então, se nós precisamos crer corretamente no Jesus que nasceu no tempo, nós precisamos crer biblicamente naquilo que ele veio fazer aqui. Os conceitos sobre a vinda de Jesus, eles têm se diversificado bastante. No nosso meio, no meio cristão e no meio não cristão. O problema está no meio cristão, onde muitas afirmações têm surgido. Ele veio para para restaurar nossa saúde, para nos dar riquezas ou algumas outras coisas assim. Então, o texto que muitos têm chamado de o centro de todo o Evangelho, ele vai nos ajudar. O texto de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus envia seu Filho com o propósito de conceder vida eterna e não permitir que houvesse perecimento. Então, de acordo com João, Jesus veio para livrar do perecimento. Ele veio para livrar aquele que crê de perecer e conceder a ele a vida eterna. Então, nós vamos ver que ele veio para trazer aquilo que as Escrituras vão chamar de o livramento da ira de Deus no dia do juízo. E definir absolutamente de uma vez por todas a relação de comunhão com Ele, de uma maneira que nunca mais essa comunhão deixará de existir. Então é bom a gente lembrar que vida eterna não significa viver para sempre. Tá? É um conceito que eu acredito que muitos de nós, quando do início da nossa vida com Deus, teve. Vida eterna é aquela vida que Deus nos dá e que nós não vamos morrer mais. Em um aspecto, sim, nós não passaremos mais pela experiência da morte física. No entanto, quando olhamos para o sentido da morte, vemos que ela também representa separação, e esse é o sentido dela, nós entendemos que, que essa morte ela não existirá mais, mas haverá sim uma relação de morte ou de separação que acontecerá eternamente. Então, viver vida eterna significa viver para sempre, porque os ímpios, eles ressuscitarão também e passarão a eternidade vivos de fato. Então, vida eterna não significa vida que não acaba, porque os ímpios não terão vida eterna, mas existirão eternamente. A diferença é que não terão absolutamente comunhão com Deus e estarão debaixo da ira de Deus de forma como nunca nenhum de nós pôde experimentar em porção alguma em nosso tempo e em tempo algum. Aquilo que Jesus sofreu na cruz e que ele mesmo ali ele disse, antes quando orava, ele disse: Senhor, Pai, se possível, se tem outro meio do plano redentor ser executado, que aconteça dessa forma, porque eu não quero beber desse cálice, terrível cálice da ira do Pai. De uma forma resumida, Jesus veio para pagar a nossa impagável dívida diante do Pai, para que não perecêssemos eternamente diante do seu santo, justo e inescapável juízo. Então, aquele que crê não perecerá, mas terá vida eterna. Mas só consegue crer aquele que foi regenerado e nasceu de novo, e desta forma
vive a conversão e vive dia a dia tendo uma relação de conversão dos valores que não agradam a Deus para valores que o agradam como ele assim quer de cada um dos seus filhos. 2. Uma vida de obediência e fé é uma constante luta contra o pecado. Uma citação do livro do John Stott, Cristianismo Básico. Ele afirma: regras de conduta não resolvem o nosso problema. Não podemos cumpri-las. Mesmo que Deus nos diga claramente para não fazer alguma coisa, continuaremos fazendo até o final dos tempos. Sermões também não adiantam. O que nós precisamos é de um coração salvador. Mudar nossa mente através da educação não é suficiente. Precisamos de uma mudança de coração. Essa ênfase em negrito fui eu quem colocou. Irmãos, a vida que precisamos ter em mudança, em transformação, ela deve acontecer e só acontecerá se esses valores se fizerem presentes. Então, o que nós precisamos não é de uma vida de leitura simplesmente das Escrituras, achando que a leitura das Escrituras provocará a mudança que é necessária por ela mesma. Se não tiver dentro de si o Espírito Santo para agir, o ser humano jamais conseguirá ir além da desobediência continuamente. Então é por isso que Stott afirma: precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um coração mudado. Nós precisamos de um coração transformado. Então a obediência e a fé, elas não vêm por uma fidelidade religiosa, mas vêm por uma fidelidade a Deus dentro de um coração transformado pela ação do Salvador em cada um de nós, na presença e na pessoa do Espírito Santo. Agora que já temos o Salvador e tivemos uma mudança de coração, tudo está encerrado. Estamos livres da escravidão do pecado. Sim, nós estamos. Sobra uma pergunta ainda. Por que continuamos pecando como temos feito? Irmãos, é uma coisa simples. Nós continuamos pecando ainda e sujeitos ao pecado, porque a obra da redenção ela ainda não está completa em nós. Deus decidiu não nos livrar do peso do pecado sobre nós até o dia da glorificação, quando Jesus estiver de volta. Então, até lá, o processo está caminhando, ele está acontecendo. No dia de Cristo Jesus, tudo estará definitivamente consumado. Agora, a nossa vida aqui é uma vida de observância em todo o tempo. Nós estamos sujeitos ainda ao pecado. Vejam só, o Peter Jones, nesse livro, Verdades do Evangelho e Mentira, versus Mentira Pagã, ele diz o seguinte: o termo pecado saiu da moda. Mesmo alguns grupos cristãos sentem calafrios quando o empregam. Os monistas preferem palavras como totalidade ao invés de santidade. Querem evitar a qualquer custo conflitos. Para eles é muito constrangedor avaliar o comportamento de alguém segundo os padrões objetivos de Deus. Temos uma possibilidade maior de conquistar paz se colocarmos em ordem os nossos próprios padrões, que são menos rígidos que os de Deus. Desde que todos fiquem felizes quanto a uma ação, ela não pode ser errada. O nosso tempo tem extirpado da sua vivência como igreja com certeza, alguns termos e alguns conceitos. Falar sobre pecado, falar sobre morte, falar sobre inferno, falar sobre juízo eterno, falar sobre condenação eterna, meus irmãos, não podem estar na pauta dos ensinos de muitas igrejas, porque eles são ofensivos. Porque eles podem afastar pessoas
do convívio da comunidade da fé. Bem, isso pode acontecer, mas a verdade de Deus ensinada como ela foi revelada, ela com certeza aproxima os verdadeiros crentes em Cristo Jesus do Deus Todo-Poderoso. Então, desde que todos fiquem felizes quanto a uma ação, ela não pode estar errada. É uma grande mentira pregada e ensinada em muitos púlpitos, ensinada em muitas escolas dominicais, ensinadas em muitas igrejas. O pecado não tem mais domínio sobre nós, isso é certo. No entanto, nos sujeitamos ao seu senhorio e continuamos vivendo como se ainda fôssemos escravos dele. Ainda tem acontecido dessa forma. O que nos falta, talvez, meus irmãos, seja a noção da gravidade que o pecado tem diante de Deus e do resultado que ele traz à nossa vida. Falta-nos um conhecimento maior sobre isso. E um conhecimento maior sobre o que de fato é pecado aos olhos de Deus. Nós acabamos estereotipando o pecado, acabamos desvalorizando o pecado, e o pecado parece que só são algumas coisas. A nossa sociedade relativa tem dito que tudo aquilo que pode trazer um bom resultado é permitido. Afinal de contas, para muitos, o meio não importa, o que importa é o fim, porque os fins justificam os meios. Irmãos, as Escrituras não afirmam isso. Os meios, eles têm que ser corretos, mesmo que o fim, aos olhos da sociedade e aos olhos de cada um de nós, não seja o resultado que tanto queremos. Vamos ver alguns textos bíblicos. Mateus 7, de 21 a 23. Olhe o que Jesus diz. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. A discussão sobre o comer como um ato de pecado. Meus irmãos, Jesus ele é muito claro quando ele afirma que nós devemos olhar e cuidar do coração. Porque a boca fala do que ele está cheio. E o nosso coração é o tesouro, é o que guarda o tesouro da nossa própria vida. Porque onde está o nosso tesouro, estará o nosso coração. E onde está o nosso coração, estará seguramente o centro da motivação e das nossas ações. Precisamos guardar o coração. Estudamos isso ainda alguns dias atrás. De dentro de nós é que procede tudo isso. Vamos dar uma olhada em Gálatas 5, 19 a 21, quando fala das obras da carne. Irmãos, vejam quanto as Escrituras falam sobre aquilo que não agrada ao nosso Deus. As obras da carne, elas são conhecidas e elas são. Quando falamos em obras da carne, vamos lembrar que Paulo, aos Gálatas, ele escreve, sim, a pessoas que conheciam o Evangelho, e que tinham diante de si a questão da lei, do cumprir, não cumprir, do viver, não viver. Então vejam só, as obras da carne elas são conhecidas, e elas são, olha, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Tem mais coisa ainda, com certeza. E nós olhamos para essa lista e nós vemos aqui só um exemplo daquilo que de fato não agrada ao Senhor, e não agradando é pecado. Paulo ele afirma, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço.
Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo ele mostra que a vida dele foi de uma luta terrível contra o pecado. Ele disse: o bem que eu quero fazer, esse eu encontro dificuldade. O mal que não quero está fácil de fazer. Pecar é fácil. E pecar é gostoso no alimentar do nosso ego, da nossa vontade e da nossa carne. Mas é pecado. Está errado. Irmãos, as escrituras elas nos falam muito sobre isso. Elas dizem que até mesmo o não fazer é pecado. Quem sabe que deve fazer uma coisa e não faz, nisso está pecando. Então nós vemos que a nossa luta contra o pecado é uma luta intensa, extremamente vigorosa. Então, uma vida de obediência e fé é uma constante luta contra o pecado. E terceiro, uma vida de obediência e fé persevera e vence o pecado. Então, primeiro, persevere e vence, porque obediência e fé são resultado da ação redentora de Deus em cada um de nós. Então não seria possível obedecer exercendo fé se nós não tivéssemos nos tirado da morte e nos dado vida. Isso não seria possível. Olha o que João diz no capítulo 15, 5. São as palavras de Jesus ali. Ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não é possível fazermos o que precisamos sem estarmos ligados a Cristo. Não é possível vencer, meus irmãos, o pecado, não é possível vencer o mundo se não estivermos em Cristo. Agora, nos é possível porque nós estamos nele. Então, primeiro, é possível porque a obra redentora está operando em nós. O Espírito habita em nós agora, dando-nos esta condição. Porque sem Cristo nós não podemos e não conseguiremos vencer o pecado. Segundo, a certeza de que haverá perseverança e vitória está no Deus Todo-Poderoso e no Deus Triuno. Certa vez me chamaram de pretensioso por afirmar que eu tinha a garantia de que ia perseverar até o final. Perseverar na fé. Algumas pessoas têm preferido preservação ao invés de perseverança, por entender que preservação é um termo mais próprio, já que nós só conseguimos perseverar porque há o ato da preservação de Deus em nós. Então eu vejo como apropriado, sim, pensarmos em preservação. Deus preserva-nos dentro do caminho da fé. E por Ele preservar, nós conseguimos perseverar na nossa vida com o nosso Deus. Então, nossa redenção não é uma ação centralizada em nós. Começa por aqui. Nós achamos que tudo que está acontecendo, tantas e tantas vezes tem sido assim, está acontecendo porque nós somos importantes, porque nós somos o centro, porque nós somos o foco. A gente deve esquecer um pouquinho disso. A glória de Deus é o centro de todo o processo redentivo. Então essa obra gloriosa operada por Deus, a obra da redenção, ela tem propósitos realizados nele. Então ele planejou a redenção, vou chamar aqui de eternidade passada, e ele haverá de consumá-la na eternidade futura. Ele idealiza tudo antes de ter criado todas as coisas e vai consumá-la quando o tempo consumar estivermos vivendo a eternidade com Ele eternamente. Então, a aliança da redenção, nela, tudo foi planejado por Deus. Está sendo realizado detalhadamente, mesmo quando Ele nos dá a liberdade de vivermos como temos vivido e fazer até mesmo muita bobagem, sabendo que isso só vai até o limite que Deus permite. Reinos se levantaram, nações se tornaram poderosas. Nós observamos
que impérios se levantaram, mas todos eles caíram. E caíram porque nenhum deles se tornará tão grande quanto Deus na administração do seu santo reino, do seu santo império, o império da bênção que ele tem nos dado a conhecer como um Deus que está sobre tudo, controlando, governando e tomando tudo nas suas mãos para que tudo que ele criou tenha a preservação que precisa de fato ter. Nós observamos então Filipenses nos afirmando, palavras de Paulo inspirada por Deus aqui. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Não depende das nossas forças para chegarmos até o final. Apocalipse 3:20 diz: aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Entendemos mal quando entendemos que se nós formos fiéis até o final da nossa vida, nós receberemos a coroa da glória. Irmãos, o que Jesus está afirmando ali é que aqueles que fossem fiéis, mesmo que a fidelidade os levasse à morte, teriam por garantia os louros da vitória eterna, da vitória celestial. Por nós mesmos não conseguiríamos. Então nós estamos garantidos nas mãos poderosas do nosso Redentor, e isto é precioso para nós. Olha o que Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Ele está garantindo que a vida eterna foi concedida a todos aqueles que foram dados a Jesus pelo Pai, aqueles que ele elegeu lá na eternidade. Cristo veio por esses, e ele diz: eles estão seguros nas minhas mãos e ninguém pode arrebatá-los delas. Isso garante, meus irmãos, que estamos seguros em Cristo e que caminharemos seguros até o final, mesmo quando nós pisamos na bola. João disse: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não vamos imaginar que viver em pecado agora é tranquilidade. Podemos pecar porque estamos garantidos. Grande erro cometemos se pensamos dessa maneira. Enorme erro. Primeiro porque nós não teremos sossego no coração, não. O Espírito que está em nós vai nos incomodar o tempo todo. E depois teremos que prestar contas de cada uma das nossas ações. Então, na vida cristã, o importante não é competir, mas vencer. Essa é uma frase que está na revista, é uma frase do autor. Então, na vida cristã, o importante não é competir. E como nós temos visto denominações competindo umas com as outras, como nós temos visto dentro das próprias denominações igrejas se concorrendo, como nós temos visto dentro da igreja local, a competição para se tornar mais evidente, para se tornar alguém mais visto, e não olhando, meus irmãos, de fato, que não há uma competição, mas sim há uma luta e uma corrida que todos estão juntos para que a vitória seja alcançada para a honra do nosso Deus. Então não é uma corrida em glória, porque Jesus venceu e ele nos garante a vitória final. Só que lembre de uma coisa: apesar da guerra estar ganha, nós temos batalhas para lutar ainda. Vou voltar lá para 1 João 5, 3-5. Porque esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, nós precisamos continuar crendo que a verdade de Deus é a única verdade e precisamos continuar crendo na força que Deus nos dá. Nós precisamos viver em obediência a essa verdade. Nós somos selados com o Espírito Santo que foi prometido lá no Velho Testamento. E os mandamentos de Deus são para nós, o povo dele,
mandamentos para serem vividos, porque são mandamentos eternos. E eles não ficaram esquecidos no passado, antes da vinda do nosso Redentor. Então, uma pergunta, meus irmãos. Você tem exercido fé em Cristo e tem disposto seu coração para obedecer à palavra dele? Preciso pensar sobre isso. Nós precisamos pensar sobre essa santa verdade. Nós vamos orar. Senhor, é desafiador olharmos para a Tua palavra e ver que a nossa vida deve ser uma vida de obediência e fé. Nós sabemos como é difícil, Senhor. Vivemos obediência e como é difícil cremos, Senhor, da maneira como precisamos crer. Louvado seja, Pai, o Teu nome, porque na habitação do Teu Espírito em nós, o Senhor tem nos conduzido em direção à Tua verdade. E perdoe-nos, Senhor, porque temos lutado muitas vezes contra a vontade do Espírito em nós. Temos recalcitrado contra os aguilhões tantas e tantas vezes. Perdoe-nos, Senhor. E Pai, que nós enxerguemos da maneira correta Jesus como nosso Redentor. Que nós entendamos a Sua obra, a obra, Senhor, que Ele veio realizar. Que nós saibamos, Senhor, que o centro de tudo não é o ser humano. Não somos nós, mas é a Tua própria glória, Pai. Obrigado, porque diante dessa glória única que o Senhor tem, o Senhor dispensou amor para conosco. E hoje nós nos beneficiamos, Senhor, do Teu amor e do Teu plano redentor. Deus amado, em nossas igrejas nós temos muitas pessoas que estão sofrendo, Senhor, estão adoecidas, pessoas próximas de nós que estão internadas e muitos talvez até em situação de profunda dificuldade. Abençoe, Pai, essas vidas. Senhor, esteja provendo os nossos irmãos nas necessidades que têm vivido, Pai. Necessidades de falta de trabalho, necessidades financeiras que estão surgindo. Pai amado, abençoe esses nossos irmãos e permita, Senhor, que através daqueles que o Senhor tem privilegiado, Pai, com a condição de maior condição, que a Tua bênção chegue até eles, Pai. Guarde, Senhor, a cada um de nós. Renove-nos. Abençoe, Senhor, nossas famílias, nossa vida, o nosso coração. E dispense da Tua paz a nós. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe, Deus te renove. E Deus nos permitindo, nós voltamos hoje no final da tarde. Deus te guarde. When we walk with the Lord in the light of His word, what glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey.
for the